Gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Carol, eu sou enfermeira, mãe do Lucas, que tem diabetes tipo 1. Meu nome é Marcelo, eu sou engenheiro, eu sou pai do Lucas, que tem diabetes tipo 1. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês como que foi todo o processo de descoberta do diagnóstico do Lucas e o que é o diabetes tipo 1, né? Então, muitas pessoas confundem o diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2 e acham que o meu filho desenvolveu diabetes por conta que ele comeu muito açúcar na infância. E, na verdade, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O que isso significa? Que por algum motivo, que ainda a gente não sabe, os próprios anticorpos dele resolveram atacar as células betas que ele tem lá no pâncreas dele, que produzem insulina, as células produtoras de insulina. E aí isso leva à destruição dessas células e ele se torna o quê? Dependente de insulina exógena para suprir essa necessidade que ele tem de falta de insulina, né? É isso que é o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 é uma doença mais relacionada ao estilo de vida. A gente fala que é uma doença da resistência à insulina, né? A pessoa tem a produção, só que ela não consegue desempenhar a função, né, a insulina, por conta que as células estão resistentes a essa insulina. E é gerada principalmente pelo estilo de vida, pela obesidade, sedentarismo, né, alimentação errada. Principalmente a gente vê hoje relacionada aos óleos vegetais, né, que pode levar a essa resistência das células também, né, prejudica as mitocôndrias das células. Então, é bom colocar aqui no início desse vídeo a diferença entre as condições, né? O diabetes tipo 2, hoje em dia, a gente já fala em remissão da doença, né? Dá para você mudar o seu estilo de vida e ocorrer a remissão. Agora, quem tem diabetes tipo 1 é dependente do uso de insulina para o resto da vida. E como que é feita essas aplicações? Através de injeções diárias. Então, toda vez que meu filho se alimenta, ele precisa tomar uma injeção de insulina. Então, imagine para uma criança, né, que nem meu filho, com 4 anos de idade, desenvolver uma doença que ele tem que usar insulina. E que, assim, insulina, em doses muito grandes, mata o meu filho. E em doses muito pequenas, também mata o meu filho. Então, acertar o quanto de insulina dá e sabendo que esse cálculo tem erro, é uma atenção muito grande para os nossos pais, porque é como se a vida dos nossos filhos estivesse nas nossas mãos. E a cada decisão que a gente toma, a gente está sozinho, o médico junto com você, né? A gente que vive com uma criança que tem diabetes tipo 1, a gente convive com todas as dificuldades, sem apoio de ninguém. A gente vive 24 horas, né, por dia, 7 dias por semana ali enfrentando essas batalhas, porque a gente só vê o médico a cada 3 meses, a médica dos nossos filhos. Então, a dificuldade que eu vejo, né, principalmente do conhecimento do DM1, das informações, onde achar essas informações, porque o meu marido ele vai contar um pouquinho também da história dele, mas só para resumir para vocês, quando meu filho foi diagnosticado, a gente não recebeu nenhuma informação do que eu sei hoje, né? Após esses 4 anos de diagnóstico. Meu filho tem 8 anos. E eu tive que muito ir atrás dessas informações, porque não é uma informação fácil que você compra um livro, né? Ou recebe do seu médico um papel, ó, é isso que você tem que fazer, seguir e vai dar certo. Quando a gente vê na prática, existem muitos fatores que influenciam, existem mais de 42 fatores comprovados que influenciam na glicemia. Então, não é algo fácil. E essa adaptação da criança em receber uma injeção todas as vezes que ela vai comer, colocar isso na rotina, ter que fazer boas escolhas alimentares, acaba gerando uma ansiedade na criança e nós, pais, também, de tomar essas decisões diárias, é, principalmente nos momentos de alimentação, né? Sim, eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre como é que foi o diagnóstico, assim, e como é que e qual foi a estratégia que nós abordamos aqui, né? Primeiramente, a Carol é enfermeira e ela estudou sobre diabetes na faculdade e tal, mas nada preparou ela para prever o diagnóstico ou mesmo entender o que era diabetes, assim, com o conhecimento que ela tinha
da academia, né, e mesmo da experiência dela. Segundo ela, como ela falou, a gente teve pouca, quer dizer, o aconselhamento médico que nós recebemos, ele foi um pouco, nós não gostamos, primeiramente, do que nós ouvimos do médico, né, principalmente ela, na verdade, porque ela, pelo conhecimento que ela tinha, né, ela percebia que o diabetes não era uma doença que é, você tem insulina, você pode seguir a sua vida do jeito que era antes, né? Ela achava isso um pouco esquisito, principalmente quando aqui nos Estados Unidos, todo mundo come muito carboidrato, muito açúcar, né? E ela foi pesquisando, e quanto mais ela ia pesquisando, mais ela arranjava argumentos para poder discutir esses pontos com o médico, né? E com a enfermeira educacional, a enfermeira que Educadora em é educadora em diabetes. diabetes. E, e ela foi fazendo isso e ela percebeu que não, o nosso médico, a nossa equipe médica não tá preparada para, pelo menos a gente não considera preparada para ajudar nosso filho, né? Então, o que ela pesquisou, principalmente pelo livro lá do Dr. Bernstein e também em artigos científicos mais recentes, qual seria o melhor tratamento. Nós buscamos um outro médico e e enquanto isso, nós fomos atrás nós tentamos implementar esse tratamento com o Lucas, né? Então, Então, a gente, imagine a dificuldade de você implementar um tratamento sem apoio médico, né? A gente leu num livro, existe uma comunidade no Facebook que segue esse livro do Dr. Bernstein, esse protocolo, né? Para quem não sabe, o Dr. Bernstein, só para contar rapidinho a história dele, ele é um médico americano, ele desenvolveu diabetes com 12 anos de idade, ele era engenheiro e ele foi estudar medicina com 40 anos de idade, porque ele foi a primeira pessoa a ter em casa um glicosímetro, um aparelho de checar a glicemia que a gente usa para checar a glicemia do meu filho. Ele foi a primeira pessoa a ter em casa, né? E foi a esposa dele que comprou para ele, porque a esposa dele era médica e ela pôde adquirir esse equipamento, que na época era muito caro. Hoje, se fosse comprar, seria uns US$ 5.000. E aí ele começou a checar a glicemia e viu que era o carboidrato que elevava mais a glicemia dele do que, né, em comparação aos outros macronutrientes. E aí o que ele fez? Ele queria publicar em artigos científicos esses achados. Só que ele era impedido de fazer isso porque ele era engenheiro, ele não era médico. Então, com 40 anos, ele foi estudar, ele aprendeu como normalizar a glicemia dele. Foi ele que instituiu o bolos alimentar. O que é isso, gente? Bolos alimentar é a insulina antes da refeição, porque antigamente, como que era o tratamento da pessoa com diabetes tipo 1? Tomava um monte de insulina no começo, comia tudo que queria durante o dia e depois tomava uma outra insulina para dormir. Então ele viu, não, eu tenho que dar insulina antes das refeições. E aí ele conseguiu normalizar a glicemia dele. E hoje a gente tem, né, esse tratamento, né, esse conhecimento disponível num livro e tem uma comunidade no Facebook que segue. Então, imagine para a gente chegar e ter que seguir esse tratamento, né, sem ter apoio do nosso médico, somente se baseando numa comunidade do Facebook e num médico que escreveu um livro, que nem era o médico que estava vendo o nosso filho. Então, a gente ficou nesse conflito, né? uhum. É, e, e é uma coisa, e ainda é um conflito, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente só está conseguindo apoio do médico porque dá certo, tem resultado. E a médica que a gente tem, ela é da Johns Hopkins, que é um dos melhores hospitais universitários aqui dos Estados Unidos, tal. Ela diz assim, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas o que está fazendo está certo, então eu concordo com vocês. Pelo menos ela tem um pouco de cabeça aberta para entender, para perceber que o que a gente está fazendo dá certo e continuar, né? E a gente continua fazendo. Só que o problema é que você implementar esse tipo de tratamento é uma mudança muito profunda na família, né? Na sua alimentação familiar, tal. E você tem que ter
um motivo muito forte para fazer isso daí. E você tem que acreditar bastante, você tem que ter confiança no processo, porque se você não tiver, você vai começar a pensar assim, por que eu vou me abrir mão das, do meu pãozinho, abrir mão do meu arrozinho, abrir mão, reduzir isso, reduzir aquilo, tirar o açúcar e tal. E se eu tenho a insulina e o médico está dizendo que pode comer de tudo, até doce, até balinha, pode comer tudo e sem problema. Então, assim, o ponto é, quando você não... Iniciar o processo, às vezes, é difícil porque você não tem muito certos benefícios. Você acha que a insulina, ela resolve tudo, mas depois que você está no diabetes, você percebe que ela não resolve tudo, que ela é uma das ferramentas que você tem, mas só que ela é uma ferramenta que não é uma ferramenta infalível, né? E o problema também, e a partir do momento que você está no processo e você percebe que você não consegue somente controlar as glicemias com a insulina, às vezes você fica meio estressado, você fica meio desiludido do processo. Você acha assim, se eu não consigo, então ninguém consegue, né? Então, então não deve ser tão ruim. Todo mundo, as pessoas, eu vejo todo mundo com diabetes e eu não vejo pessoas cegas ou sem perna e tal. Então você acaba é, minimizando talvez as consequências do diabetes, né? Se você está nessa situação que você acha que não existe solução. Mas aí, a partir do momento que você introduz esse novo procedimento, que é redução dos carboidratos, consistência nas alimentações, uso da insulina regular, você você diminuir a quantidade de insulina e ter uma vida mais saudável, você percebe que além dos benefícios da glicemia mais estável, você tem benefícios da sua saúde, você acaba reduzindo peso, você acaba, você acaba Melhorando o perfil do colesterol. melhorando o perfil do colesterol, melhorando a sua inflamação, O você pensamento, você consegue ter uma clareza, né? A gente fala assim do pensamento, porque o açúcar ele interfere até na memória. você acaba tendo, você tem menos, está menos suscetível Irritado, a doenças, por exemplo, nós, há mais de 4 anos a gente não pega resfriado aqui, enquanto antes, todo ano, a gente, pelo menos um dia, a gente ficava de cama, por causa de resfriado. E você também tem outras coisas também, quando você come o carboidrato, você acaba percebendo o impacto do carboidrato no seu corpo, né? Você acaba sentindo que o açúcar tá subindo na sua cabeça, você sente isso aí, sendo que antes você não sentia porque você estava diariamente se injetando dando carboidrato picos na na sua sua glicemia. glicemia elevada. E isso não é só e os benefícios não são só para pessoas com diabetes, são para pessoas sem diabetes também. Então, assim, quando você começa a colher os benefícios, você percebe que a glicemia está mais estável, que você está mais focado, você está mais disposto, menos Cansado doente, o menos tempo cansado, todo. com às vezes você tem uma redução no seu peso também. Então, assim, você começa a perceber esses benefícios e você pensa assim, pô, nós estamos com a nossa... e tudo isso você, você, você conseguiu pela alimentação, não foi um remédio, uma pílula mágica que o médico te deu para você melhorar tudo. Por exemplo, então, outro benefício que nós observamos além do colesterol foi, no meu caso, foi a pressão. Eu estava pré-hipertenso com a low carb, eu acabei saindo dessa área de pré-hipertenso. E eu tenho quase 40 anos e não estou tomando remédio para pressão. Minha irmã é um ano mais nova, parece que já vai estar precisando de remédio para pressão. E os meus pais, quando estavam na minha idade, já tomavam remédio de pressão. Então, assim, é tudo uma questão da alimentação, né? Quando você se você o ponto que eu acho que o ponto interessante disso daqui é que nós estamos tratando a diabetes do Lucas com E uma colhendo a tira família inteira, né? Os benefícios. com uma mudança na família inteira, porque a família inteira tem que apoiar essa mudança, porque senão não funcionaria só se a gente pusesse isso para o Lucas, né?
e os benefícios são colhidos pela família inteira, não só pelo Lucas. Eu acho que na criança a gente vê benefícios como no aprendizado na escola, né? O Lucas, ele teve muitos problemas na escola antes do diagnóstico, ninguém sabia o que realmente ele tinha. E depois que ele normalizou a glicemia, ele começou a ir muito melhor na escola, a gente nunca mais teve reclamações na escola. Porque o açúcar, ele, né, elevado, ele faz isso, ele causa essas irritabilidades na criança, essas mudanças de humor, né, principalmente essa oscilação da glicemia. E, ele tinha, né, esse problema de comportamento na escola. Então, normalizar a glicemia significa que meu filho ele vai ter um melhor desempenho na escola, ele vai aprender melhor, né, ele vai poder absorver esse conhecimento lá na escola, sem eu também ficar apreensiva, né, aqui em casa. Porque uma coisa é você estar tranquila, conseguir desempenhar as suas funções, e a sua criança está bem lá na escola, não ter um risco, né, toda hora de ter uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Porque a grande mudança na família que eu vejo é justamente essa, né? A partir de agora, você tem que lidar com o diabetes e tem que lidar de uma boa forma, porque ele não vai embora, né? O diabetes não é que nem uma gripe, a doença crônica é essa a dificuldade da doença crônica. Ela não é que nem uma gripe que você passa alguns dias ruins, toma uma medicação, melhora e acabou, ela vai embora. Não. Todo dia ela vai estar aí, até um dia que a gente tiver a cura para o diabetes tipo 1. Então, tem dia que eu tô cansada? Tem dia que eu tô cansada. Tem dia que eu não queria que meu filho mais tivesse diabetes. Tem dia que eu queria acordar e que ele não tivesse mais diabetes. Tem dia que fica muito difícil o controle glicêmico, fica, por quê? Porque meu filho está crescendo. E uma das coisas que influencia na glicemia é justamente a questão hormonal. Então, tem noites mais difíceis, né? Que o hormônio do crescimento ele é liberado à noite. Então, tem noites mais difíceis. Tem noites que o sensor, o aparelho que ele usa para medir a glicose de forma contínua, toca muitas vezes. E eu não consigo dormir, né? Que eu tenho que ficar fazendo correções com a insulina. Mas, a partir do momento que você tem a tecnologia ao seu lado, porque o sensor, eu tenho que vir aqui falar, né? Que essas observações que a gente consegue ver hoje é graças ao sensor, né? Esse ano que a gente está agora é um ano que comemora 100 anos da descoberta da insulina. Antes da insulina, o meu filho, ele morreria em pouco tempo, porque era isso que acontecia com as crianças, elas eram colocadas num hospital afastado da cidade para morrer, né? Elas definhavam, porque sem insulina a gente morre, é um hormônio vital, né? E quando o Ben e o Bestin descobriram lá no Canadá a insulina, há 100 anos atrás, ele deu essa possibilidade para o meu filho viver. Então, eu, Carol, toda vez que eu vou lá cuidar do meu filho, injeto a insulina, eu penso, eu estou injetando vida nele, né? Eu estou dando essa oportunidade do meu filho de viver. E juntamente com as tecnologias que a gente tem hoje, que é o sensor, a gente consegue observar esses padrões glicêmicos, a gente consegue observar o que acontece na glicemia e a gente consegue proporcionar um melhor tratamento, né, para a criança. Tá, então, uma coisa que a gente precisa falar aqui, como é que quais são as estratégias que nós usamos para poder implementar esse tratamento? Bom, primeiramente, o tratamento ele é baseado em alimentação, né? Então, é muito importante você entender o impacto da alimentação no, no metabolismo da pessoa, né? Entender o impacto do carboidrato, das proteínas e da gordura na glicemia. Você entender como e de onde vêm esses macronutrientes, como prestar atenção na sua alimentação, no que você está comendo, para ler mais os rótulos e fazer as escolhas inteligentes, né? Por exemplo, uma coisa que a gente fazia muito antes, a gente comia bastante arroz. A gente também comia um pouco de feijão e tal, mas muito arroz. Às vezes o Lucas não comia carne, Batata, arroz, comia batata. batata, mas às vezes não comia carne, ele preferia comer arroz, ele adorava arroz. E aí a gente achava que era saudável, né? E depois que ele teve o diabetes, né, nós descobrimos que o arroz é uma É um fonte muito amido, rico né? É um de amigo, é carboidrato rico de carboidrato. e é muito difícil de controlar. Então, nós simplesmente eliminamos o arroz. Praticamente ele não come mais arroz na alimentação dele. E o ponto, aí o que acontece quando você começa a olhar mais os rótulos, você percebe que, primeiro,
muito do que você consumia, do que a gente consumia antes era produto industrializado, era pacote, né? E o pacotinho, você compra um pacote, você, por exemplo, um pacote de chips, né? Você não sabe o que você está comendo, assim. Se você não presta atenção, você não sabe o que você está comendo. Você está comendo, você não está comendo batata. Você está comendo outras coisas que estão lá, né? Não somente batata, você está comendo outras coisas. Então, com essa mentalidade nossa, nós percebemos assim, a gente tem que olhar o rótulo e entender o que a gente está trazendo para casa. Então, isso daí levou tempo. Nós tivemos que aprender, a gente teve vários meses para Erros, a ter gente vários errou erros. muito. A gente comprou muito produto escrito low carb que não é realmente low carb. E existem muitos produtos no mercado que dizem que são low carb, que são baixo carboidrato, que não tem açúcar, que não sei isso, não, isso aquilo, mas tem um impacto alto na glicemia. Então, é muito tentativa e erro para você entender o impacto desses produtos, né? Aí outra coisa também que a gente mudou, nós começamos a comer mais proteína na nossa alimentação. E a gente, no início, nós estávamos muito com medo disso, porque existe sempre o mito de que proteína é algo Lesa rim, prejudicial, você comer muita proteína, né? vai E aumentar seu você, colesterol. e você, e os médicos dizem assim, não, você não pode comer muita Muita gordura proteína, saturada, porque vem muita gordura, porque vai aumentar o colesterol, e proteína também é prejudicial para o rim e tal. Então, assim, existe muito mito atualmente no meio médico, tal, meio científico. E a gente foi com muito medo, só que a gente pensou assim, pô, vamos tentar a proteína, vamos aumentar a proteína, porque a gente é uma estratégia para aumentar, para você manter o consumo calórico, reduzindo o consumo de carboidrato e melhorar o perfil nutricional da alimentação dele, né? Então, nós aumentamos a proteína, nós também aumentamos a quantidade de vegetais de baixa de amido. baixo amido que ele come. Então, ele come mais salada agora. Ele até comia salada antes, mas agora ele está comendo muito mais. É, brócolis, couve-flor e outros vegetais. É. Então, assim, é uma mudança, mas é uma mudança que não é só ele que come isso. A nossa alimentação não é nem um pouco diferente da dele. Talvez seja diferente do que ele não gostar de comer. Às vezes eu como uma coisa que ele não gosta e beleza, mas se ele... A gente tornou, o mais importante é que a gente tornou a nossa casa um ambiente seguro para ele, né? Porque a gente já pensa assim, o ambiente externo não tem como a gente controlar, né? Não tem como eu dizer que na escola dele não pode ter nenhum alimento rico em carboidrato, porque vai ter, né? Ele estuda numa escola americana, né? Eu não contei isso, mas a gente mora nos Estados Unidos e aqui a alimentação é muito ruim. Mas a nossa casa, tudo que tem aqui é seguro para ele. Tudo que tem aqui ele pode comer e não vai dar um pico na glicemia dele loucamente, que a gente não vai dar tempo de pegar com a insulina. E isso daí entra o outro segundo ponto da estratégia, você ter consistência, aquilo que nós falamos anteriormente. Se você muda a sua rotina toda vez, você não tem rotina, então fica muito difícil você ter uma glicemia no alvo, né? Então, o que é a estratégia vencedora é você manter uma consistência na sua alimentação, você não deve desviar muito do que de como você se alimenta, da quantidade de refeições que você tem no seu dia, do sua rotina de ingestão da insulina, né? Você, sabe, você tem que ter quanto mais dentro de uma rotina você está, quanto mais previsível é a sua alimentação e as suas atividades durante o dia, mais fácil fica o O seu manejo controle do do diabetes. diabetes, né? Uhum. E também isso entra também a questão do planejamento, né? Se você vai fazer alguma coisa que é fora da sua rotina, você tem que planejar. Você tem Então, que saber o cardápio do restaurante, o que vai encontrar lá para você comer. Se a gente tem que se preocupar com tudo, até com o molho que vem na salada no restaurante, até com o molho que vem em cima da carne do restaurante, porque pode conter açúcar. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, né?
na alimentação, até mesmo quando a gente sai de férias, a gente vai num hotel que tem um buffet, a gente tem que saber fazer as melhores escolhas. Então, por exemplo, para a gente é muito difícil nós simplesmente, é um pouco difícil você simplesmente chegar e dizer assim, vamos sair e parar no primeiro lugar que encontrar. Não, não é bem assim, né? Você tem que primeiro pensar assim, tá bom, nós vamos sair, vamos comer o quê? Vamos para onde? Então, nós temos que ter um planejamento. Se ocorrer por exemplo, um imprevisto e a gente precisar comer em qualquer lugar, então a gente já tem algumas estratégias para poder reduzir o número de O carboidrato. impacto é minimizar o impacto desses carboidratos na glicemia. Por exemplo, a gente Come pão. não come pão. A A gente vai gente comer não, um pão, a gente pede enrolado na alface, né? a gente pede o sanduíche no prato. A gente não come pizzas. A A gente gente não não come come, assim croutons, aqueles negocinhos que vem em cima da salada. a gente não toma sucos. A gente prefere, se não tem se entre suco e um refrigerante diet, a gente prefere o refrigerante diet, apesar de não ser saudável, pelo menos não Não tem tem impacto impacto na na glicemia. glicemia. Mas o que a gente faz muitas vezes, a gente toma água com gás. Ele toma muita água com gás. Eu tomo muito chá sem açúcar, sem ser adoçado, café sem açúcar, sem nada. Então, assim, você acaba mudando você acaba optando pelas opções. As opções existem, né? Em qualquer lugar aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que a meca do carboidrato, né? Você, se você quiser, você senta no lugar, você pede um hambúrguer sem pão e com uma salada sem molho e pronto, você consegue comer uma comida low carb. E é muito fácil, é muito E o fácil. café da manhã, né, básico do americano, ovo e bacon, né? Ovo e Ovo e bacon. bacon. Então, às vezes fica até mais fácil você ter uma alimentação low carb do que no Brasil, às vezes, sabe? Mas o ponto que você tem que pensar nisso daí é assim, se você sai do planejamento, você já tem que ter as estratégias prontas para você fazer as coisas sem impactar muito a sua glicemia, né? Então, entra também a parte da consistência. Você tem que saber, você já tem que ter feito isso para você saber o que fazer nesses momentos, né? Então, tem que ser consistente. Saiu do planejamento, você tem que ter um plano B. E o seu plano B tem que ter sido testado, né? Anteriormente. Senão você vai ter dor de cabeça. A gente fala que é no cheating, né, em inglês, é você não trapacear, é você não burlar, assim, as regras, porque é muito fácil, por exemplo, meu filho tá na escola, eu vou comer algo escondido para ele não ver. Não, as coisas não funcionam assim. Aqui em casa é o que um faz, todo mundo vai fazer junto, e é isso. E a gente tem bem claro o porquê que a gente está fazendo isso, porque a gente sabe que o diabetes tipo 1, como meu filho desenvolveu muito cedo o diabetes, as consequências elas podem chegar em 10, 15 anos e não é tão distante disso. Ele vai estar o quê? Na adolescência? Ele vai estar entrando na vida adulta quando ele tiver uma complicação? E as complicações são muito graves, né? A gente ouve muito falar das complicações do diabetes, que é quais? Principalmente doenças cardiovasculares, né? O infarto, o AVC. É disso que as pessoas que têm diabetes, né? A maioria morre. Então, uma coisa, e a gente tem falado muito sobre glicemias normais aqui, porque tudo isso que nós fazemos é para manter um nível de glicemia normal e uma glicemia bastante estável, mas a gente até agora não falou exatamente o que é uma glicemia normal, Isso. né? Então, a Carol pode falar um pouco mais. Então, é muito importante a gente entender que a glicemia ela tem que ficar num número estável a maior parte do tempo, elevar quando a gente come, mas não muito, e depois voltar para o número que estava estável. Isso durante as refeições. E manter estável do período que a gente não está alimentado. Isso é um perfil de uma glicemia normal. Então, quais são esses valores? O valor que a gente considera normal é o 83, né? Que é o número que a glicemia de uma pessoa que não tem diabetes fica a maior parte do tempo. E é isso que a gente busca para o nosso filho. Porque muita gente acredita que quem tem diabetes tem que ter glicemia de diabético, que varia entre 70 e 180.
Nós que seguimos o protocolo do Dr. Bernstein, a gente não acredita nisso. A gente acredita que o número normal seria o 83 e a gente busca ele 24 horas. Então, o meu filho ele vai se alimentar, vai ter uma subidinha, óbvio, né, que ele se alimentou e depois vai voltar para a faixa do 83 de novo. E à noite ficar mais perto do 83 também estava. Então, fazer isso, injetando insulina exógena, externa, na periferia, no subcutâneo, que a gente injeta, e fazer dar certo, é bem complicado. E se a gente comer muito carboidrato, ainda é mais uma variável para atrapalhar nesse cálculo, que já não é preciso, porque a dose de insulina que a gente aplica é baseada naquilo que a gente vai comer. Então, se eu injetar muito insulina, eu vou ter um risco maior de erro. Por isso que a gente busca sempre reduzir o carboidrato, comer menos carboidrato, carboidratos mais densos nutricionalmente falando. Não é que meu filho não come carboidrato, né? Porque esse é um mito que existe do medo da low carb. Ah, seu filho não come carboidrato? Come, mas vindo dos vegetais. Então, ele come um carboidrato muito rico em nutrientes e bastante proteínas. E meu filho está crescendo? Está crescendo, que é outro mito também que existe, né? O medo da criança não crescer na low carb. E ele cresceu muito. A gente viu antes da pandemia, né, que a gente ficou fazendo consulta online, então a gente não mediu ele. E depois, quando a gente voltou agora após a pandemia, e a gente viu quanto salto que ele deu no gráfico de crescimento. Então, quer dizer, ele está crescendo super bem, porque o que faz a criança crescer é justamente ela ter glicemias normais, glicemias de pessoas que não têm diabetes, né? Então, mas para você manter a glicemia normal, como ela falou, tanto a questão da alimentação quanto das insulinas, né? Então, um ponto que é muito importante nesse tratamento é que você tem que Saber assumir manejar as insulinas, isso. isso, assumir o papel de um pâncreas mesmo. Você tem que primeiro aprender a manejar a insulina, você verificar a glicemia quase que de forma constante, né? Se você tem sensor ou bem frequente, Ou se você fazer tem ponta de dedo. as fitinhas. Então você tem que é como se fosse é, é, um- Você não é pode fingir, né? Você é não uma pode fingir que o função diabetes não tá ali, é uma né? função Na rotina. diária, uma função constante na sua vida agora, porque você tem que você tem que saber quanto está a sua glicemia a qualquer momento que você perguntar, você tem que saber. E você tem que saber porque as decisões que você vai tomar, ou os pais, ou mesmo a pessoa que tem a diabetes, são em função do seu nível de glicemia naquele momento, ou na expectativa da glicemia futura, né? Então, assim, esse tipo de não conhecimento, mas esse tipo de noção do que está acontecendo, né, é algo que você acaba ganhando com a experiência, mas não é uma coisa que o médico vai passar para você, porque o médico não sabe o que é isso, né? É uma coisa, isso a pessoa que tem diabetes, ou a família que cuida da pessoa com diabetes, é que aprende a ter esse tipo de cuidado, e ter esse tipo de acompanhamento. E você e você precisa ter isso, senão você não vai conseguir as glicemias normais que você persegue, né? Então, agora com as ferramentas que nós temos, primeiramente nós não tínhamos o Um sensor, nós sensor. passamos 3 meses sem sensor, e a Carol, ela conseguiu diminuir a glicemia, a glicada do nosso filho de 10 para 10,9 para 10, 4,7. 4,7 usando fitinhas e seringa e insulina na seringa. Então, hoje nós temos o sensor, mas também usamos as fitinhas, usamos seringas e não temos bomba, não usamos bomba ainda. Então, assim, existem as tecnologias para ajudar, existem, só que as tecnologias também não são esse Palilhas de milagre, erro. não são esses milagres Elas podem dar erro também, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o sensor, ele não é tão acurado assim como a gente pensa, né? Porque ele está medindo uma glicemia do passado, né? E quando a gente checa na ponta de dedo, ela é uma glicemia capilar, né? E o sensor é interstício. Então, ele tem um delay, tem um atraso. Então, a gente está usando um dado do passado para prever uma glicemia no futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não dá para a gente só ficar com o sensor.
mas ele nos ajuda a mostrar tendências da glicemia, né? E a gente aprende muito com ele, principalmente pegando os alimentos que a gente comentou no começo, que são as pegadinhas, que a gente não imagina que pode subir, né? A gente pensa que alimento diet é um alimento muito saudável para quem tem diabetes, e a gente vê que diet significa não ter um dos ingredientes, mas ele pode continuar contendo farinha de trigo, ele pode não ter o açúcar, mas farinha de trigo é um carboidrato e vai levar a glicemia tanto quanto. Então, essa noção, o sensor, né, essas coisas, o sensor mostra, ele não mente, ele vai elevar a glicemia. E a gente foi aprendendo e descobrindo as coisas aí. E foi... agora eu queria conversar um pouquinho sobre o Lucas, como que foi para ele a aceitação, né, do diagnóstico, que eu acho que a gente não falou muito, a gente falou mais como pais. Mas para o Lucas, no começo, levar as injeções não era fácil. Não era fácil, ele saía correndo pela casa, a gente recebeu reclamação dos vizinhos, ele não queria tomar as insulinas. Hoje em dia, ele tem noção que ele tem uma doença. Na verdade, eu acho que ele sempre teve essa noção, porque eu sempre falava para ele: olha, se a gente não aplicar, a gente pode voltar para o hospital. Então, ele entendia isso. Mas ele não entende muito a gravidade das hiperglicemias, de ter glicemias elevadas. Ele fala que ele não sente nada, que esse é o problema do diabetes. Não é uma glicemia elevada, não é que nem uma dor no estômago que dá, por exemplo, quando você come alguma coisa e passa mal, e você vai lá, né, e sente a dor do estômago na hora. Não, a hiperglicemia, ela é silenciosa. E quanto mais hiperglicemias você tiver decorrente, né, nos anos, mais risco você vai ter aumentado de ter as complicações. Então, ele entender isso, esse conceito que você não deve ter hiperglicemia, você tem que manter mais tempo, né, dentro do seu alvo, ainda, mesmo com 8 anos de idade, ainda não é possível para ele essa compreensão. Sobre a dieta, ele aceitou muito bem a dieta, na verdade. Eu que trabalho, né, com isso hoje em dia, eu vejo que tem muitas crianças e famílias que sofrem muito a mudança, né? Aqui a gente fala que a mudança foi mais difícil para nós dois, que nós estávamos muito viciados no carboidrato, né? A gente estava viciado no carboidrato. A gente, para nós que crescemos comendo carboidrato, eu cresci comendo carboidrato na minha vida inteira, né? Minha alimentação era praticamente alimentos industrializados. Então, o mais difícil, às vezes, é para nós pais. Mas para a criança, ela é muito resiliente, eu falo, né? Ela tem um poder de adaptação muito fácil. Se você pegar ela no começo, que nem o Lucas muito novo, você consegue moldar ainda esses hábitos alimentares na criança, né? E é tudo treinável. Eu falo assim, eu não nasci gostando de brócolis, eu não nasci, entendeu? Eu tive que aprender a gostar de café sem açúcar, e assim vai, você pode moldar o seu paladar. E para ele não é uma criança que tem vergonha, porque o que eu penso? Vai muito da reação como nós pais encaramos a doença. A gente aplica insulina em qualquer lugar, a gente não liga para as outras pessoas que estão à nossa volta. Se a gente tiver que medir a glicemia, a gente vai quantas vezes a gente precisa lá na escola medir a glicemia e aplicar insulina nele. Ele também está sendo treinado como aplicar insulina. Então, assim, a gente tem que encarar com forma o mais natural possível. A gente não pode ficar com receio, sabe? Com vergonha de aplicar a insulina na frente das outras pessoas. O que as outras pessoas vão pensar? Não, gente. Encara com naturalidade, porque a criança ela vai encarar. Lógico, é difícil para ele. Às vezes ele não queria ter diabetes, que nem eu. Às vezes ele fala para mim, eu já tô cansado, não queria ter diabetes. Ele já falou algumas vezes. Mas ele sabe que ele precisa continuar cuidando, porque ele se sente bem, né? É muito ruim ter uma hipoglicemia. Ele não gosta, ele sabe como é ruim e ele não quer ter. E ele confia muito na gente. Essa é uma coisa muito boa nele. O que a gente fala, olha, Lucas, não vai comer isso porque isso vai subir sua glicemia. Ele consegue compreender isso, ele já entende e confia na gente, É né? verdade. Bom, uma coisa também que ela falou que é importante deixar claro, principalmente para questão de pais de crianças com diabetes, a gente, a infância da gente, ela é muito regada a açúcar. A gente não percebe, mas tudo que é produto de criança tem muito açúcar, é muito doce.
A festinha de criança é cheia de doce, a principal atração da festinha de criança são os doces, e os doces são extremamente cheios de açúcar. Então, assim, a gente tem a gente acha que o açúcar, ele, ele é sinônimo, que a infância é sinônimo de açúcar, e que a infância tem que ser doce, que a criança ela tem que ser livre para comer o açúcar que ela quiser. Só que a gente não percebe que o açúcar ele é muito prejudicial para a criança. E a gente só vai. E o problema é que o açúcar ele prejudica durante anos, né? E com a criança, quando a criança tem diabetes, você percebe que o açúcar é prejudicial num espaço de tempo mais curto, né? Então, para tirar o açúcar da infância da criança, às vezes a restrição maior é dos pais, né? Que tem aquela visão de que a infância ela precisa ser doce. Meu filho vai perder a festinha de aniversário, ele não vai poder mais ir, como é que eu vou lidar com isso? Muita gente pergunta para a gente sobre as festas, né, das crianças. E a gente já viu que o mais importante para o nosso filho é ele ir e se divertir com os amigos dele. É. E a gente, então, isso é uma coisa que a gente percebe, assim, que não, tirando um pouco do contexto da criança, a nossas relações, nossa vida social, ela, às vezes gira muito na alimentação, né? A gente pensa assim, a alimentação, a gente sai para comer fora, a gente já sai pensando na comida que você vai comer. Você não está pensando no evento social em si, você está mais pensando no que você vai comer, no que você vai beber. Então, assim, quando você tenta dissociar esse tipo de alimentação do seu contexto social e pensar assim, a alimentação é uma coisa para me manter vivo, né? Obviamente, né? Eu quero ter um pouco de satisfação pela alimentação, mas eu não preciso tirar toda a satisfação da minha vida ser vinda da alimentação, né? Então, você tem que balancear esse tipo essa essas suas necessidades na sua vida para você encaixar o diabetes na sua vida, porque senão o diabetes, senão você não vai conseguir domar o diabetes se você não consegue é, ter balancear essas necessidades da sua vida. Então, é uma questão de você, eu acho que Eu acho que principalmente... é ter o controle sobre o prazer momentâneo do prazer futuro, né? Exato, era o que eu ia falar. Você tem que entender que você precisa se conter ou você precisa ser um pouco mais moderado no seu presente para que você tenha um futuro. Porque senão o seu futuro vai ser muito ruim. Você vai gastar todo o, o seu potencial de futuro agora, porque você vai ter o seu prazer momentâneo e no futuro você não vai ter prazer. Você vai ter as consequências de um diabetes mal cuidado, né? Uhum. E isso isso não é difícil só para crianças. Talvez seja até mais difícil para os adultos, né? As crianças, a gente, para os pais, os pais, como nós sacrificamos muitas das coisas para as crianças, né? Então a gente pensa assim, eu prefiro abrir mão da minha pizza, do meu japonês, para que meu filho tenha um futuro saudável. Mas o adulto às vezes não pensa nisso. Às vezes ele pensa, ele empurra com a barriga. Ele não tem esse tipo de pensamento altruísta, né? Com si mesmo, que é engraçado até. E acaba caindo numa armadilha, num ciclo vicioso. E é difícil você sair dessa situação. Mas e a estratégia talvez que seja mais importante nesse contexto todo, que a Carol também fala que é uma das coisas, que é a primeira coisa que ela fala com a pessoa, é você saber exatamente o que você quer, né? O seu objetivo. Você tem que ter um objetivo bem claro, porque se você não, o seu objetivo, você não tem uma expectativa de que você queira viver uma vida saudável no futuro, você não quer, por algum motivo você não, ou você não quer, ou você não se interessa por isso, então você não tem por que você fazer aplicar todo esse processo aqui na sua vida hoje. Mas se você percebe que você quer que o seu filho cresça, seu filho ou sua filha cresça, tenha uma vida saudável, futuro saudável, você quer
você quer que você tenha veja os seus netos lá na frente, filhos e netos lá na frente. Se você, sabe, você quer ganhar mais tempo na sua vida ou na vida do seu filho ou De filha, forma saudável, de sem forma ficar saudável. dependendo, né, de medicações para continuar Né? bem. Então você percebe que esses sacrifícios que as pessoas falam aqui, que agora não são bem sacrifícios, são investimentos, né? Então, por isso que é importante, isso daí é o principal driver, né? O principal motor, assim, para Condutor, o né? seu, seu comportamento com o diabetes. E foi o que fez a Carol buscar toda essa informação quando ela estava lá no hospital. Porque se ela não tivesse isso bem claro na cabeça dela, ela não ia conseguir, ela não ia atrás disso. Eu só ia pensar no prazer momentâneo de aproveitar a vida e achar que essas consequências, né, do diabetes são consequências naturais da evolução da doença. E eu não me contentei jamais com isso. Eu falei, não, meu filho não está fadado a ficar cego, a perder uma perna, a perder um rim. Não é possível, tem que haver uma solução. E aí, isso que me motivou a ir atrás de procurar a solução, né? Eu falei, não, eu tenho que achar a solução, eu não posso viver assim. E já que não tem a cura, eu quero dar a melhor qualidade de vida para o meu filho. E com certeza, todas essas estratégias que a gente comentou aqui é o que hoje proporciona qualidade de vida para o meu filho. O meu filho é uma criança que faz tudo igualzinho que as outras crianças fazem, nada limita ele, nada impede ele vai na escola, ele frequenta escola normal, igual todo mundo, ele brinca, faz tudo igual as outras crianças, só que ele tem que tomar as aplicações de injeções antes das refeições e tem que comer saudável, tem que fazer atividade física, tem que ter uma boa noite de sono, que hoje em dia, eu olho que é o básico para qualquer pessoa. Todo mundo tem que dormir bem, todo mundo tem que se alimentar bem, todo mundo tem que fazer atividade física, não é uma coisa só do meu filho, né? Todo mundo que quer ter qualidade de vida deveria seguir esse exemplo. É isso. Então, tá bom, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, e eu queria agradecer a Samara pela oportunidade de estar aqui passando um pouco da nossa experiência, né, com o nosso filho com uma doença crônica que é o diabetes tipo 1.